dia a todos e vamos começar mais um Fala Doutor. Doutor Valdir, meu nome é Adalto, eu sou de Passira e eu estou com uma dúvida, eu queria perguntar ao senhor. Eu ando assim um pouco esquecido das coisas, né? Eu queria saber o senhor, qual é o remédio bom que a gente toma assim para a memória da gente, para a gente ficar com a mente mais ativa? Bom dia, seu Adalto. O esquecimento é normal em qualquer fase da idade e da vida do ser humano. O esquecimento de palavras ou de algum fato, até mesmo o esquecimento onde colocou a chave do carro, isso é normal em qualquer período da vida da pessoa. Então, já com o passar do tempo, com o passar da idade, o esquecimento que nós chamamos da velhice, né? O esquecimento, a demência, aí não, aí já começa a haver uma patologia como a Alzheimer, que o tratamento praticamente não existe. Existe algum medicamento para diminuir os efeitos da doença, mas os medicamentos até hoje não surgiu efeitos necessários para combater a doença. Mas é um esquecimento diferente. A pessoa não consegue articular as palavras, se perde no caminho da sua residência, não tem noção da roupa que está vestindo. Ele pode vestir 2, 3 roupas ao mesmo dia, na época de calor. Na época de frio ele pode ficar até sem uma roupazinha fina. É diferente daquele esquecimento que as pessoas têm em qualquer época. E referente a algum medicamento para as pessoas terem uma memória melhor, deve-se fazer o quê? Um negócio muito simples. O uso de palavra cruzada, que se usa muito. Ali você está exercitando a memória. Com isso você está melhorando a sua memória. Mas medicamento de farmácia não existe para melhorar a memória das pessoas, que é um esquecimento normal que as pessoas têm cada dia ou cada semana de cada um. Doutor Valdir, meu nome é Edson. Eu gostaria de saber que eu tenho 2 crianças em casa. Durante o dia eles não tossem, mas à noite ele tosse constantemente. Isso tem a ver com alguma alergia do ambiente? Bom dia, seu Edson. Veja, os seus 2 filhos têm à noite crise de tosse. Pode ser asma, pode ser alergia, porque uma das causas da tosse noturna na infância é alergia. Então é bom o senhor verificar se na sua casa tem gatos, cães, aqueles bichinhos de pelúcia, que isso muitas vezes as crianças têm alergia a esses pelos. Se tiver, o senhor retire esses objetos perto dos seus filhos para observar se vai diminuir a tosse. Pode ser também asma, rinite alérgica, tudo isso pode levar à tosse noturna. Então é importante que as pessoas que têm suas crianças com tosse noturna, o ambiente que eles convivem durante o dia deve evitar formação de poeira, deve todos os dias passar um pano úmido, os travesseiros e os cobertores devem ser revestidos por um material impermeável e verificar essas condições de objeto que contenha pelos, feito bichinho de pelúcia, gatos e cães. Caso existam esses objetos, afaste dos seus filhos para ver se essa tosse noturna melhora. Olá, doutor Valdir. Meu nome é Marília Conceição e eu gostaria de saber as causas da síndrome do intestino irritável. Bom dia, dona Maria da Conceição. A síndrome do intestino irritável não existe uma causa específica, quer dizer, não existe uma doença orgânica que leve a síndrome do intestino irritável. O que ocorre, o que acontece é o seguinte: pessoas
tem, por determinado momento, numa situação de estresse, por exemplo, desencadeia uma diarreia. Então veja, muitas vezes a pessoa diz, olha, fulano teve um susto e defecou. Muitas vezes a gente escuta essa palavra, esse comentário. O que acontece é o seguinte, tem pessoas que têm uma certa hipersensibilidade nos casos de estresse, nos casos emocional. O intestino grosso, ele que é responsável pela movimentação do bolo fecal. No caso dessas pessoas que têm essa predisposição da síndrome intestinal, há uma maior troca de líquido ao nível da camada externa do intestino grosso, fazendo com que menos líquido seja reabsorvido e maior quantidade do bolo fecal é levado para adiante, consequentemente tornando aquelas fezes líquidas e levando à diarreia. Mas pode acontecer o contrário também. Ao invés desse estímulo nervoso levar ao aumento do peristaltismo, que são aqueles movimentos involuntários que o nosso intestino faz constantemente todos os dias, ocorre o efeito contrário. O peristaltismo deixa de existir e o intestino fica paralisado. E o que é que vai acontecer? Menos troca de líquido ao nível do intestino grosso, as fezes vão ficar ressecadas e aí vai acontecer a constipação intestinal. A pessoa passar vários dias sem defecar e as fezes ficam endurecidas, ressecadas e se dá o nome de constipação intestinal. Isso tudo acontece em um determinado grupo de pessoas e que não existe uma doença causando esse sintoma. E como é que se dá o diagnóstico? Dá por exclusão. A pessoa tem essa característica de diarreia, faz todos os exames para excluir uma patologia. Faz exame de fezes, faz colonoscopia, faz endoscopia e dá tudo normal. Como dá tudo normal, aí chega ao diagnóstico de síndrome intestinal irritável. Então não existe uma doença orgânica que cause a síndrome intestinal irritável. E como fazer o tratamento? O tratamento que é basicamente sintomatológico. Se as fezes estão endurecidas, usar um laxativo. Se está tendo diarreia e dor, usa o Buscopan, o antiespasmódico e um medicamento de diarreia. Um bom final de semana e Deus abençoe a todos nós.